Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. A entrevista é um gênero textual com a função qual você acha? É a função geralmente informativa. E você pode questionar assim, onde que aparece, onde que é vinculada uma entrevista? Sobretudo nos meios de comunicação. Mas, prof, quais são os tipos de entrevista que existem? Então, existe entrevista oral, escrita em discurso direto ou em forma de citação direta, transcrita após uma gravação, ao vivo, dentre outras. Quais são as características da entrevista, O que tem de tão diferente ou de tão inovador, vamos ver? Então, os textos são informativos ou opinativos, a presença, claro, do entrevistador e do entrevistado, e a linguagem é como dialógica e oral. Marca do discurso direto e da subjetividade. Aqui na subjetividade é o que a pessoa pensa, ela vai falar aquilo na hora. Porém, o que a gente percebe, que antes da entrevista, geralmente, o entrevistador, ou a revista, ou a TV, conversa com o agente daquela pessoa, com a pessoa sobre o tema, sobre quais são as perguntas que podem ser feitas, quais as perguntas proibidas, digamos assim. Às vezes tem alguma celebridade que não quer falar da vida pessoal, por exemplo. Isso tudo é negociado antes. A mescla de linguagem formal e informal. Por quê? Para não ficar enfadonha, não se tornar uma entrevista chata. Então, essas são as características do texto entrevista. As entrevistas, sendo orais, escritas, individuais, podem ser também coletivas. E nas entrevistas coletivas eu vou ter o quê? Mais de um entrevistador. Tá, mas e daí como é que organiza? Aí eles organizam quem pergunta o quê primeiro. Às vezes eles fazem até um sorteio. Primeiro vai falar tal emissora, depois em segundo essa, em terceiro essa, para não dar confusão. E é característico deste formato trazer o discurso direto do entrevistado. E como esse discurso vai aparecer? Vai aparecer entre aspas, para você saber que é o discurso direto do entrevistado. Então, a citação direta. A linguagem pode ser mais formal ou menos, a depender do público leitor. E o que é importante quando eu falo de público leitor? Que eu tenho que ter um direcionamento da entrevista, se é para uma revista esportiva, para uma revista de negócios, algum público extremamente jovem, que não vai entender, às vezes, aquela linguagem por demais formal, Então, eu tenho que ter uma mescla da linguagem e fazer com que o público tenha acesso com clareza a esse tipo de texto. O entrevistador também, a entrevista, faz com que o texto seja argumentativo. E sendo um texto argumentativo, pode suscitar o quê? Assuntos polêmicos. Ex-atleta da Olímpica Hashimoto é escolhida como nova chefe da Olimpíada. É o título da entrevista. O texto é uma notícia sobre uma entrevista coletiva dada pela chefe da Olimpíada. Então aqui eu tenho o exemplo do texto, E ela coloca aqui, ex-atleta olímpica Hashimoto é escolhida como nova chefe da Olimpíada. Ela substituirá Yashiro Mori, que renunciou após comentários machistas. Então aqui daí você pode até acessar a Agência Brasil para conhecer melhor o texto. E no texto 2 eu tenho ex-atleta Seiko Hashimoto aceita presidir os Jogos Olímpicos. Também aqui a referência para você checar. Aqui entendendo melhor a polêmica, e numa outra linguagem. Lembrando que quando aparecem as chaves e os 3 pontinhos é um fragmento. Neste vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.